Você que não trouxe Bíblia, compartilha aí com o seu irmão que está do teu lado. A palavra do Senhor nos diz assim: Bendito seja o Senhor e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a nossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a nossa consolação e salvação, é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme. Sabemos que como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis que a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte, e livra, e quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feito, por muitas também sejam dados graça ao nosso respeito. Amém? Deixe sua Bíblia aberta, feche os seus olhos. Senhor Deus, na sua presença, ó Pai, nós estamos. Glorificamos, ó Pai, o teu santo nome. Obrigado, ó Pai, por podermos estar aqui nesta noite. Senhor, que o teu Espírito, ó Pai, esteja sobre nós. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo aqui neste lugar. Faz o teu agir, o teu mover, ó Pai, sobre nós, Deus. Que não seja eu falando, mas o teu Espírito falando através da minha vida. Espírito Santo de Deus, testifica esta palavra ao coração de cada um, eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, em nome de Jesus. Pergunta aí para o seu irmão que está do teu lado, aproveita aí que você já falou oi para ele, já deu a paz do Senhor para ele. Pergunta, está passando por tribulação? Está passando, irmão, por alguma tribulação? Está com algum problema? Ele está com cara de quem está passando por tribulação? Aleluia. Normal. Normal nada, pastor. É que é o Senhor que está passando. Não, não é normal. Jesus, ele disse que no mundo tereis aflições. Então, se a gente estiver passando por alguma aflição, tem que ser normal, porque até Jesus, ele disse que nesse mundo nós teremos as aflições. Tem gente que é um pouquinho mais atribulado do que os outros. Uns têm uns problemas maiores, outros menores. Mas olha só o que Paulo fala. Esse verso 8, acompanha aí na Bíblia. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo que até a vida desesperamos. Olha só, olha a tribulação. Paulo, ele está dizendo assim: olha o que eu enfrentei. Foi tão grande a tribulação que eu achei que eu ia morrer. Obrigado, Madalena, Deus abençoe. E é assim, irmãos, que Paulo, ele vai construir uma teologia. Pastor, que teologia é essa? A teologia da consolação, do consolo. E nós, irmãos, não vamos sobreviver se nós não tivermos esse consolo de Deus. Tem crente que quer consolar o outro que está passando por problema, tribulação, mas que de repente está passando por uma tribulação maior ainda. Não sei se você respondeu aí: olha, estou passando por tribulação, estou passando por problemas. Mas você pode estar passando por alguma dificuldade, de repente na sua casa, na sua família, de repente com o seu trabalho. Às vezes o seu problema é com gente. Lidar com gente nunca foi fácil. Mas a gente vive, irmão, sempre em tribulação. Em vez que a gente
busca a Deus e fala: Deus, me dá uma folga, né? Uma semana sem tribulação, uma semana, Deus, sem problema. Tanto é, irmão, que às vezes a gente está 2 dias sem dificuldade, sem problema, sem passar por nenhuma preocupação. Isso não fica esquisito? Não sei se você já está assim. Fica estranho. Você fica esperando, fala assim: o que será que vem agora? A misericórdia, pastor, mas é uma verdade, é uma realidade. E a gente vive, irmão, às vezes é no trabalho, por vezes é financeiro, às vezes é com a família, por vezes é uma doença. Parece sempre ter alguma coisa para incomodar, para a gente. Irmãos, a gente vive sempre em tribulação, sempre tem algo. E Paulo, ele vai construir para nós uma teologia do consolo. Olha só, do verso 3 ao 7. Consolo, a palavra consolo aparece 4 vezes. E o substantivo, irmão, 6 vezes. E Paulo, então, ele constrói através da instrumentalidade do Espírito, porque o Espírito de Deus, ele tem que estar no negócio. E ele constrói através dessa instrumentalidade do Espírito essa teologia da consolação, de consolar, de nos consolar. Não há uma carência, irmãos, que você venha a ter, que Deus não venha te consolar. E Paulo, ele vem a falar aqui de algo interessante, porque ele nos fala sobre a origem daquilo que é o consolo de Deus, que é isso que vem sobre nós. Porque a origem desse consolo, ela vem de quem? Vem de Deus. Sabe qual que é o problema? Quando nós estamos passando por uma tribulação, passando por um problema, e nós queremos buscar um consolo em outras coisas sem ser Deus. E nós esperamos em outras pessoas. Às vezes nós esperamos em coisas. Por vezes passamos por um problema e nós esperamos em situações. Mas sabe, irmãos, uma coisa que Paulo, ele parece algo tão óbvio que nós nem percebemos, mas o consolo real vem de Deus. Ele não vem de coisas, ele não vem de pessoas. Deus usa pessoas, mas vem de Deus. Deus usa as pessoas para nos ajudar, mas aquilo, a pessoa, ela é impulsionada por quem? Pela instrumentalidade do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que toca no coração da pessoa para ela fazer algo, para ela agir em algo. Por isso que a palavra nos fala tanto sobre, ao invés de nós andarmos pela nossa alma, pela nossa vontade, pela nossa emoção, pelos nossos desejos, de nós andarmos por aquilo que é o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, a partir do momento que ele faz morada em nós, que nós temos a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de nós e ele nos orienta por onde nós devemos andar, como devemos andar, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, mas tudo vem de Deus. E essa instrumentalidade, ela vem de Deus. Por quê? Porque Paulo, ele usa a frase assim, ó: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e o Pai de misericórdia e Deus de todas as consolações. Deus de todas as consolações. Ele não diz assim, irmãos, Deus de algumas consolações. Veja que ele fala o quê? Deus de todas. E se você for ver no hebraico ali, o significado desse todas é todas mesmo. É tudo. E é incrível isso, irmãos, porque não há nada que o Senhor não possa fazer. Ele não diz algumas, ele diz todas. E ele é Pai de Jesus, e é nosso Pai. E se nós estamos em Jesus, Jesus nos torna filho de Deus também. Você tem alguém em quem você pode contar. Você tem alguém que não vai te abandonar. Você tem alguém que não vai te trair. E ele também é o Pai de misericórdia. E eu não sei se na sua Bíblia está escrito aí misericórdias. Já percebeu isso? Irmãos, é tão legal quando nós começamos a fazer uma exegese do texto, começamos a ver ali o que o texto ele quer dizer, porque Deus, ele não coloca nenhuma palavra ali por acaso, não tem por acaso, mas Deus, ele simplesmente coloca as coisas certas na hora certa, para as pessoas certas,
E o Espírito de Deus, ele revela a palavra na hora certa, no significado certo. E ele fala aqui, misericórdias, está no plural. E Deus, como nosso Pai, irmãos, ele sente, ele tem essa necessidade de nos consolar. Ele tem no coração dele. Quando nós vemos a palavra misericórdias, esse finalzinho da palavra córdia, é que Deus ele participa, ele sente as nossas misérias. É isso que significa a nossa miserabilidade. Mas entenda uma coisa: as misericórdias do Senhor, irmãos, sobre nós, elas se renovam todos os dias da nossa vida. Nós não temos um Deus que é um Deus invisível. Nós não temos um Deus que tem crise. Ele é misericordioso e tudo provém dele, vem dele. E ele tem prazer na misericórdia. E tem gente, irmãos, que tem prazer em julgar os outros. Tem gente que tem prazer em julgar as pessoas, mas Deus não. Deus, ele tem prazer na misericórdia. E a palavra nos diz que essa é a razão de nós não sermos consumidos. Um outro detalhe é que Deus, ele é Deus de toda consolação. E consolação, se você for buscar a base no grego, quer dizer encorajamento. Encorajamento. E isso aqui é importantíssimo para nós. Porque se nós não tivermos esse encorajamento, irmãos, nós não saímos do lugar. Olha para o seu irmão que está aí do teu lado e fala: irmão, vai dar certo. Fala para ele, a tua esquerda, a tua direita, fala: vai dar certo, irmão. Fala com certeza. Seja a boca de Deus. E Ele é um Deus da consolação. Interessante, irmãos, que Ele nos fala sobre os ídolos. Os ídolos têm olhos, mas não vê, têm ouvidos, mas não ouvem. Mas diferente de Deus, porque Deus, ele nos ouve. Deus, ele nos ouve. E Ele é Deus de toda consolação. E isso aqui, irmão, não é um sermão coaching não, tá? É bíblico. É a palavra de Deus. E Ele é autor da consolação. Ele é o objeto. Irmãos, entenda uma coisa: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Isso aqui, irmãos, o motivo, entenda, não é uma energia, não é isso. Não é um anjo. Não é isso. Tem gente, irmão, tem crente que gosta de anjo, né? Mas é Ele. É o próprio Deus. Quem nos conforta, quem nos anima. E tem dias, irmãos, que nós não queremos nada. Tem dias que nós não queremos sair da cama. Tem dias que nós não queremos ir para o culto. Tem dias que nós não queremos falar com ninguém, não queremos pregar, não queremos ver nem o cachorro. Coitado do cachorro. Mas aí vem, de repente, a hora que você acorda, essa misericórdia maravilhosa, que se renova todo dia, que se renova a cada manhã sobre a nossa vida. E isso traz um renovo no nosso espírito. E às vezes aquele que não queria nada, agora passa a querer alguma coisa. E aí dali a pouco vem a palavra: vamos para a casa do Senhor. E aí parece que o nosso coração ele se alegra. Ele se alegra em nós virmos à casa do Senhor. É como o salmista mesmo, ele fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do tesouro, à casa do Senhor. Sabe, irmãos, tem coisas que vêm no nosso espírito que nós não entendemos. Tem coisas que acontecem nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, no dia a dia, das situações que nós não entendemos, que nos amarguram, que nos entristecem. Mas da mesma forma que nós não entendemos como nós estamos tão tristes,
Nós também não conseguimos entender como nós podemos nos alegrar tão rápido. E isso é algo que é só de crente, é só daqueles que creem, porque é Deus que nos fortalece. É como se nós recebêssemos uma injeção de ânimo e algo mudasse dentro de nós. Sabe por que o inimigo ele tenta minar tanto as coisas contra você, contra a sua vida, irmãos? Porque ele não pode contra você. E você foi criado por Deus para frustrar os projetos e os propósitos do maligno nessa terra. E um dia nós éramos do maligno, mas nós fomos tirados dele, pelo sangue de Jesus que nos perdoou de todo o pecado, pela misericórdia de Deus que não é derramada durante todos os dias, durante toda a manhã. Mas tem sempre algo no nosso coração, irmãos, uma busca no nosso coração, que por vezes traz essa tristeza, que por vezes traz desejos que nós não sabemos, não compreendemos, que traz tristezas, que quando nós passamos por tribulações, parece que aquilo aflora mais no nosso coração. É por vezes, irmãos, esse sentimento que você tem no seu coração simplesmente é a falta de Deus, é a falta de estarmos com o Pai, de estarmos com o Senhor. Você já chegou na geladeira, abriu a geladeira, ficou olhando para a geladeira, para dentro da geladeira, aí a esposa chega do lado e fala: está fazendo o que aí? Não sei, estou olhando. Mas você vai comer alguma coisa? Assim, eu não sei, estou querendo comer alguma coisa, mas não sei o que é. Parece que é um sentimento que ele não sabe distinguir o que é. E por vezes você tem esses sentimentos, não diante da geladeira, mas no seu dia a dia. Principalmente no momento que nós passamos por problemas, passamos por dificuldades. Parece que vem aquele vazio dentro de nós, assim, e você fala: puxa Deus, será que é fome? Não é fome. É saudade. É como se fosse algo que você nunca teve, mas você sente falta. É a presença de Deus. É estarmos próximos de Deus. Porque quando Deus ele cria o homem, irmãos, ele cria o homem já com as finalidades, com as funções. E uma das finalidades, das funções do homem é adorar a Deus, estar próximo de Deus, buscar a Deus. O inimigo ele tenta de todas as formas acabar com esses projetos e propósitos de Deus sobre a sua vida. E às vezes ele manda as tribulações justamente para você se entristecer e você se afastar de Deus. Ele manda as dificuldades simplesmente para você pensar que Deus ele não está próximo de você. Ele manda os problemas, as tribulações, para você de repente pensar que Deus não está ouvindo, que Deus não está próximo de você, que Ele não está junto de você, você se sente só. É como se você sentisse saudade de algo, mas você não soubesse do que é. Podemos dizer que é uma fraqueza nossa? Podemos, mas é uma fraqueza que pode ser sanada por Deus, em Deus, com Deus, porque é Ele quem nos levanta. Irmãos, não existe situação de tribulação, de desânimo que Deus não possa animar você. Não existe. Quando a gente não consegue mudar às vezes as pessoas, o outro, ou de repente quando nós não conseguimos mudar a situação, a gente desanima. Você quer ver você começar a desanimar quando você começar a orar por alguém. E quando nós começamos a orar por alguém em intercessão, parece que em vez de melhorar as coisas só pioram. Quem está passando por isso? Por vezes você está orando e você fala: poxa Deus, eu vou parar de orar. Parece que eu oro e nada acontece, muito pelo contrário, as coisas estão piorando. Mas sabe, irmãos, Deus primeiro Ele complica e depois Ele descomplica para mostrar o porquê que Ele complicou. Esse é o nosso Deus. Não tem uma explicação, não tem um entendimento humano. E quando você começa a orar por alguém, entenda uma coisa: não pare, continue.
Quando você está intercedendo por alguém, não pare. Continue, mesmo que as coisas começarem a ficar ruins. Pastor, eu estou orando pelo fulano, pelo Beltrano, parece que agora que eles se revoltaram contra mim. Sabe por quê, irmãos? Porque pessoas, quando você ora, há uma ação do Espírito de Deus. E pessoas que recebem a intercessão são pessoas que são incomodadas pelo Espírito de Deus. E pessoas incomodadas são difíceis de se relacionar. Então continua orando. Porque Deus é quem traz a solução, é Deus quem muda a situação, é Deus quem convence. É o próprio Espírito de Deus. Então não deixe, irmãos, de repente o desânimo ali te desanimar. Tem um ditado que diz que pau que nasce torto, morre torto. Já ouviu esse ditado? Mas com Jesus não, irmãos. Jesus ele conserta. Jesus ele dá jeito na história. Por mais difícil que seja, se tem alguém que dá jeito em tudo isso, é Jesus. Pastor, qual que é o propósito de Deus em tudo isso? O verso 4 nos fala. Abre aí a sua Bíblia no verso 4. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Irmão, qual foi o maior perrengue que você passou na vida? É nisso que Deus vai te usar. Qual foi a maior dificuldade que você já enfrentou? Porque quando você passou pela maior dificuldade, você estava na escola de Deus. E você se formou nessa escola de Deus. E Deus ele te forma não para você simplesmente voltar a ser aluno, mas para você ser professor. É para você ensinar. Muito daquilo que você tem acordado na madrugada, às 3 horas da manhã, é o Espírito Santo de Deus te incomodando sobre as coisas que Ele tem de propósito para você e você não está fazendo. E Ele te incomoda. E uma das coisas que o Espírito Santo de Deus tem te incomodado é naquilo que você tem a formação em Deus. Sabe o que você tem a formação em Deus? Você é PhD em resolver problema. Qual o problema, pastor? De repente foi a morte de um ente querido. Por vezes você é PhD em traição, e um problema que você passou de traição. Por vezes você é PhD em um relacionamento com drogas. Eu não sei qual é a tribulação que você passou. Por vezes você é PhD em dificuldades financeiras. Mas Deus te consolou, Deus te abençoou e Deus te livrou. Mas você sabe coisas que outros não sabem, já passou por coisas que outros não passaram, e você tem algo de Deus para outras pessoas que elas não têm, que só você tem, mas que Deus colocou essa chave na sua mão. A chave muitas vezes que você busca, irmãos, não está simplesmente em coisas, mas está em pessoas, e Deus às vezes colocou essa chave na vida da pessoa que está do teu lado, ou pior, na vida da pessoa que você não gosta. Que Deus é a Deus. E sabe uma coisa que um irmão falou para mim uma vez? Falou assim: olha, irmão, a gente não explica Deus. Nós não conseguimos explicar Deus. Às vezes a chave que Deus deu para você vencer algo, está na mão, a solução está na mão daquele que você não gosta. Incrível isso. Tem algum irmão que você não gosta na igreja? Olha aí para o irmão do teu lado, dá um sorriso bonito para ele. Se eu fosse você, se você tiver, irmão, você tem distanciamento de algum irmão, comece a ter proximidade dele, comece a orar por ele, seja amigo dele, seja irmão crente, porque, irmão, às vezes a tua chave está lá na mão dele, e isso é uma realidade. Então, irmão, chega perto, ore, busque a Deus. Você vai ver que, a hora que você menos esperar, você fala: puxa Deus, olha aqui onde está a minha chave, olha onde está a minha bênção aqui, Senhor, onde está a chave da minha vitória estava aqui. Por quê, irmãos? Porque aqui nos diz assim, que nos consola de toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação,
com consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. E aí nós somos usados por Deus. Irmãos, Deus derrama sobre a nossa vida para você ser canal de Deus, para você ser canal de encorajamento. Você não recebe de Deus o conforto, irmãos, para ficar somente com você, não. Não. Você está entendendo, irmão, o que eu estou dizendo? É assim, você recebeu algo, é para você passar isso à frente. Olha só como que diz em Hebreus 3:12, e é um texto muito interessante para nós vermos, porque ele diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros. Exortai-vos o quê? Uns, todos os dias. Ou seja, você tem que incomodar o teu irmão todo dia, durante o tempo que se chama hoje. É amanhã? É hoje. Para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Aleluia. Exortai-vos, irmãos, é a mesma palavra para consolo. Não é para você dar de dedo no irmão, não, é para você ajudar ele, é para você abençoar ele. Consolai-vos mutuamente. Quando? A cada dia, a cada momento. Viu o irmão triste, irmão? Chega nele. Como dizia um pastor amigo meu, chega chegando nele. Está tudo bem? Porque a palavra do Senhor lá em Deuteronômio nos fala que as coisas da vida desanimam o coração, mas uma boa palavra, irmãos, alegra esse coração. Você viu a pessoa triste, viu a pessoa diferente, irmãos? Olha aí, pastor, tá cara feia, eu corto volta. Não, irmão. Você foi criado por Deus para quê? Para ser um agente consolador, para você ajudar, para você abençoar, para você fazer a diferença. Aleluia. Sabe, irmãos, Deus, Ele age através de nós. Ele age através da nossa vida. E a palavra nos fala que nós não devemos ter esse coração mau e infiel de nós não ajudarmos. Deus, Ele derrama consolo, irmãos, e Ele conforta a minha vida. E esse conforto, ele tem que ser compartilhado. O grande problema, às vezes, que nós passamos é a incredulidade. Essa contaminação da incredulidade, irmãos, ela é terrível, porque ela traz um desânimo. Porque até mesmo o desânimo, ele é contagiante. Nós temos que tomar cuidado com isso. Eu tenho que estar aqui. Eu tenho que encorajar você. Eu tenho que pregar todo domingo. Isso é o quê? É um chamado de Deus. E você também. Durante a sua vida, durante o seu dia, você tem que trazer a palavra de Deus. E encorajar as pessoas também, a cada dia. Pastor, mas por vezes nós vamos orar, vamos abençoar e não vai ser bênção. Não tem problema. Por vezes Deus, Ele cura. Por vezes Deus, Ele salva. Ninguém me falou isso. O seminário não ensina isso. Sabe o que ensina isso? A prática. Por vezes você vai orar pelas pessoas. Irmão, eu queria ser igual aos apóstolos. Os apóstolos, a palavra nos fala lá em Atos que Pedro, ele passava onde passava a sombra de Pedro, os enfermos eram curados. Só da sombra dele passar pelos enfermos. Já pensou? O pastor erguer a mão só assim, está curado. Não precisa nem falar. Às vezes, irmão, a gente vai fazer visita. E a gente vai orar lá na UTI, vai orar nos hospitais. E às vezes a pessoa, ela morre. E às vezes você vai orar por pessoas e pessoas não vão ser curadas. Você tem que saber disso. Mas não é isso que vai te barrar. Porque por vezes Deus não te manda para curar uma pessoa. Deus te manda para levar a salvação. Teve uma vez que eu e o Márcio, e o César, você estava junto, né, César? Também lá do rapaz que bateu, que se foi jogado para fora do carro. Fazia 30 dias que estava na UTI. E aí esse rapaz, ele estava lá na UTI, chamaram eu para ir lá orar, e eu falei, na hora do meu almoço eu vou. Eu fui lá, na hora do meu almoço, da loja, e nós fomos lá orar, eu e os irmãos. E veio 30 dias, irmão, que ele estava desacordado, nas máquinas. Aí entramos lá na UTI, começamos a falar com ele, falei do amor de Jesus para ele.
Falei da salvação de Jesus para ele. E se ele estava entendendo aquilo lá, que ele desse algum sinal. E aí o coração dele começou a aumentar os batimentos. E aquilo para mim foi um sinal de que ele estava entendendo, ele estava ouvindo, ele estava ciente daquilo que Deus estava falando. Irmão, mas não foi nada não. No dia seguinte, na noite, sabe o que aconteceu? Ele saiu da UTI, pastor? Não, irmão, o rapaz morreu. Morreu. Pastor, mas o senhor foi lá com fé, com os outros irmãos, há 30 dias e orou, e por que Deus não curou? Deus não tem poder? Tem, irmãos, mas Deus sabe todas as coisas. E às vezes nós vamos orar para a cura, mas Deus vai trazer o que? Salvação. É outro tipo de vida. Irmão, Deus ele não vê a morte como nós. A palavra dele mesmo nos diz que ele se alegra na morte do santo. Tem alegria nisso. Nós só choramos. Mas para Deus é diferente. Nós temos uma data certa, nós temos um momento certo, nós temos, irmãos, e cada dia eu sei mais disso. Porque eu vejo pessoas que venceram a morte em situações que morreram de outras coisas que não tinha nada a ver, que falam, poxa Deus, o Senhor livrou ele de uma coisa tão ruim, tão pior, e aí a pessoa morreu de uma coisa tão simples. E aí você fala, por que Deus? É porque Deus ele tem o momento certo, a ocasião certa, a hora certa, para todas as coisas debaixo dessa terra. Mas o que faz a diferença, irmãos, não é simplesmente nós sabermos que a pessoa ela vai morrer, mas sim que ela vai viver. Porque a palavra do Senhor nos diz que todo aquele que nele crê, não morrerá. Aí você pode falar, pastor, mas tem pessoas que morrem ainda hoje. Mas a palavra nos diz que mesmo que morrer no último dia, ressuscitará. E esse, irmãos, é um dos maiores consolos que nós podemos ter no nosso coração. Que a morte não é para sempre, mas que a eternidade sim, ela é real. Uma vez eu vi pessoas desanimadas, e o desânimo, irmãos, entenda, é algo natural da natureza humana. É normal quando você encontra um desanimado, e ali você, de repente, ou você está desanimado, e a pessoa chega, em vez dela falar assim, não, vamos, vai dar certo, as coisas, ela quer contar uma coisa pior do que você está passando. Já se encontrou com uma situação dessa? Aí você está desanimado, fala assim, poxa irmão, você está com a cara ruim, você está triste, aí você fala assim, eu estou com uma dor de dente, está me trazendo, né, uma tristeza. Aí fala, não, mas olha aqui, tive que arrancar esses 4 dentes aqui, arranquei mais os outros 4, e fiz um canal, e fiz uma... Irmão, a senhora quer contar algo pior para poder falar que a sua tristeza não é nada, para consolar. E não é assim, não é assim. Aí você desanima mais a pessoa. E o irmão que, criticando uma frase, e a frase dizia que Deus ele tem o melhor para a sua vida. O irmão falava, que nada, pastor. Deus não tem nada a ver com a nossa história, nós temos que batalhar, nós temos que trabalhar, se nós... Ele dizia que essa frase, que Deus ele tem o melhor para a sua vida, é coisa de coaching. Não, irmão, isso é coisa de Deus mesmo. Deus ele tem o melhor para nós. A palavra dele nos diz assim, que se nós crermos, nós comeremos o melhor desta terra. Nós viveremos o melhor desta terra. 1 Coríntios 2:9 diz assim, todavia como está escrito, olho nunca viu, ouvido nunca ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Pergunta aí para o seu irmão, você ama a Deus, irmão? Se você ama a Deus, você não faz ideia daquilo que Deus ele tem preparado para você. Abra sua mente, abra o seu coração, porque Deus ele tem o melhor para você. E o nosso homem interior tem que se renovar, irmãos, a cada dia. E nós somos filhos de Deus, e Deus nos consola de toda tribulação, para que nós sejamos encorajadores. Aleluia. 2 Coríntios 1, verso 4, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar
os que estiverem de alguma tribulação com a consolação que nós mesmos somos consolados em Deus. Irmãos, nós devemos consolar uns aos outros com o mesmo consolo que nós recebemos de Deus. E eu acho tão bonito isso, porque o consolo divino, irmãos, não são palavras humanas, mas é Deus, é o poder do Espírito de Deus que muda algo na pessoa. Tanto é que, por vezes, palavras por si não resolvem nada, mas as palavras com o Espírito de Deus são a solução, porque o Espírito de Deus vai agir através das palavras. E é por isso, irmãos, que quando nós vamos falar com as pessoas, nós temos que falar: Senhor, que não seja eu falando, mas sim o teu Espírito falando através da minha vida. Já percebeu que toda vez que eu subo aqui, eu falo isso para Deus? A minha oração inicial aqui é o que? Deus, que não seja eu falando, mas o teu Espírito falando através da minha vida. Irmãos, todo momento tem que ser assim na nossa vida. Senhor, que não seja eu falando, mas o teu Espírito falando através da minha vida. E você vai ver, irmãos, que coisas vão acontecer. Lá no livro de Atos, irmãos, tinha um irmão na igreja que se chamava Barnabé. Atos 4,36. E diz assim a palavra: então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre. Irmãos, eu e você, nós somos filhos da consolação. Filhos da consolação. Então, se você é crente, irmãos, e você tem um ambiente de trabalho que não está positivo, seja o positivo no ambiente de trabalho. Se você tem o seu lar e o ambiente do seu lar é um ambiente que não é positivo, seja o positivo lá nesse ambiente do seu lar. Leve a alegria, leve a graça de Deus, leve o amor de Deus. Você vai ver, tem de bom ânimo, a palavra nos fala. Tem de bom ânimo. Tenha um bom ânimo. Se você tiver um bom ânimo, tudo que você fizer, irmãos, Deus vai abençoar. Às vezes as pessoas, elas trabalham e elas pensam que elas são dignas do seu trabalho e que o dinheiro ele vem porque é uma obrigação do seu trabalho. Mas você tem que entender, irmãos, que o seu dinheiro, aquilo que você recebe, não vem do seu patrão, mas vem de Deus, porque é Deus quem abençoa o seu patrão para você ser abençoado. Então você tem que ser bênção no lugar que você está, porque o seu sustento nunca veio de homens, mas o seu sustento vem de Deus. E se você não é grato por aquilo que vem sobre a sua vida, é como se você tivesse uma ingratidão para com Deus. Por isso que até mesmo no ambiente do seu trabalho, mesmo que você não ganhe o que você gostaria de ganhar, você tem que ser esse positivo, e você tem que fazer com amor, você tem que fazer com carinho, e você tem que fazer diferente, porque você não está fazendo para os homens, mas você está fazendo debaixo de um consolo de Deus, seguido pelo Espírito Santo de Deus, para Deus. E aí as coisas vão ser diferentes. Sabe o que isso faz, irmãos? Traz um ânimo para a gente, que tudo que nós façamos possa ser para Deus. Tudo. Irmão, se vai cuidar bem da tua esposa, cuida para Deus, porque Deus se designou para isso. Se vai cuidar bem do teu filho, cuide por Deus, porque Deus se designou isso. Se você vai cuidar da sua casa, irmãos, cuida bem da sua casa. Vai esfregar o chão, irmãos, esfrega bem. Não, pastor, dá uma varridinha assim, joga debaixo do tapete que fica, parece limpinho. Tá certo isso, irmão? Tá errado. Mas você vai falar: mas pastor, não tem ninguém vendo. Irmãos, Deus está vendo. Você vai lavar o seu quintal, esfrega direito. Você vai lavar o seu carro, irmão, lava direito, faz as coisas direito, faz com amor, faz com carinho. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nos tem uma palavra que nos diz assim, que nós somos mordomos nessa terra. Sabe uma coisa que atrai miséria para a vida das pessoas? Deixa eu te perguntar uma coisa. Cristo, ele veio por quê? Ele veio para trazer vida, e vida em... E o diabo, ele veio para quê?
matar, roubar e... Tem alguma coisa destruída na sua casa? Sabe o que é o mesmo que destruído? É quebrado. O espelho quebrou, está lá, o trinco de fora a fora, está pendurado lá na parede. Misericórdia, irmão. Arruma aquilo lá. Sabe, irmãos, é uma questão de nós agirmos com bom senso, é uma questão de nós vivermos uma vida diferente, de Deus por Deus, para Deus, e fazermos tudo com excelência. Irmão, você vem no culto, eu vou te dar uma dica. Você está no louvor? Louve. Um momento de adoração, adore. Pastor, mas o fulano desafina, o Beltrano desafina, e o bateria é alta, e o som não é tão bom. Irmão, você está aqui por causa do som, você está aqui por causa dos irmãos do louvor, você está aqui por causa de Deus. É uma questão de você fazer com excelência. É nós fazermos com excelência para Deus, em Deus, por Deus. Então, quando você for fazer as coisas, irmãos, faça bem feito. Faça para Deus. Você quer ver uma coisa? Quem aqui que senta para comer e senta na frente da televisão? Quem que senta para comer e senta na frente do celular? Irmão, sentou para comer é na mesa. Sentou na mesa para comer, é para comer. As pessoas estão perdendo isso. Você vai comer, simplesmente coma. Não fique inventando coisa. Você vai fazer alguma coisa, faça aquilo. Não fique arrumando distração, mas faça com excelência. Essa questão desse ânimo, desse bom ânimo, irmãos, ela vem por vezes do Espírito Santo de Deus. E eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele vai começar a trabalhar no seu coração de uma forma de você começar a viver uma vida diferente. Diferente. Você quer viver uma vida diferente? Você está passando por alguma tribulação? Você está passando por alguma dificuldade hoje? Ou essa semana? Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o consolo ele está garantido. Verso 7, para nós encerrarmos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim também sereis da consolação. Assim como participante da aflição, assim sereis também da consolação. Irmão, se eu participo do sofrimento, também participo da consolação. Pastor, por que às vezes a gente passa por tribulações, por problemas? Deixa eu perguntar para você. Pergunta você, não vai ser nem o pastor vai perguntar. Pergunta você para o seu irmão. Irmão, qual foi o último momento que você orou a Deus? Pergunta para ele, irmão, quando foi a última vez que você orou para Deus? Você foi lá, dobrou o seu joelho, não precisa responder não, só pergunta para ele. Ah, pastor, foi quando meu marido passou pelo problema, foi quando meu irmão passou pelo problema, foi quando meu... Não é assim? Por vezes, irmãos, nós passamos por tribulações para nós orarmos a Deus, buscarmos a Deus, porque nós temos um dono, nós precisamos ter esse contato com Deus. Então não fique esperando os problemas eles virem, não, irmãos. Busque a Deus a cada momento, a cada segundo, a cada instante. Ele vai fazer coisas diferentes sobre a sua vida. Cadê os irmãos do louvor? Nós já vamos encerrar. Sabe, Deus ele te trouxe aqui nesta noite e ele te trouxe com algo especial. Deus ele te trouxe aqui nesta noite e ele te trouxe por um motivo. Por vezes, irmãos, nós passamos por tantas coisas, passamos por tantas dificuldades. Paulo mesmo ele fala: passei por tantos problemas e lá na Ásia foi um problema tão grande que eu pensei que ia morrer. Não sei se você está sentindo essa angústia no seu coração. Mas Paulo ele fala que mesmo estando
com a possibilidade de morte. Naquele momento ali o Senhor, Ele restaurou o ânimo dele, porque ele pensou assim: se eu morrer pelo menos, o Senhor vai me ressuscitar. Você está percebendo, irmão, que sempre há uma saída em Deus? Sempre há uma saída em Deus. Basta você abrir o seu coração.